Eu vou ensinar para vocês aqui como que faz um projeto na prática. Eu sou André Guimarães, eu sou diretor aqui de uma agência de marketing chamada Clique Soluções Digitais, com uma das ideias que a gente está tendo, beleza? Como que isso é feito, basicamente ali, como que a gente consegue trabalhar com IA aqui de modo totalmente prático e sem ficar enrolando ali, sem ser, pô, muito guru, beleza? Basicamente, quando a gente vai fazer uma aplicação aqui dentro, a gente faz 4 perguntas ali, certo? Temos 4 etapas ali. Primeiro é a ideia. Então, a nossa ideia aqui principal é justamente o quê? A gente precisa, tá, de um sistema, certo? De um sistema onde a gente vai estar armazenando toda a nossa conversa que chega no nosso WhatsApp, beleza? Para poder pegar essas conversas e categorizar elas. E em que ponto, né? Categorizá-las como? Primeiro, oportunidades de venda através dos grupos de WhatsApp, beleza? De vendas. E 2, demandas geradas dentro do grupo no dia. Ou seja, a minha ideia é ter um sistema onde eu vou conseguir organizar absolutamente tudo que foi envolto de oportunidade de venda e demanda gerada dentro do grupo de WhatsApp, beleza? Ou seja, eu vou conectar um WhatsApp dentro desse meu sistema. Todas as mensagens que chegar nesse meu WhatsApp eu vou armazenar e no final do dia eu vou querer um relatório ali de cada grupo de WhatsApp, a oportunidade de venda, se teve ou não, e a demanda que foi gerada ali frente às conversas que teve naquele dia, beleza? O que eu espero que esse projeto faça na prática? Essa é a segunda pergunta. Primeiro, eu tenho exatamente os grupos que precisam, que tenham a oportunidade de venda com o score, pontuação, e qual o produto do meu portfólio se encaixa na necessidade do meu cliente. Beleza? 2. Eu preciso de um relatório por grupo das demandas geradas tanto pela minha equipe, ou seja, criativo, mudança de estratégia, gerenciador, reunião, certo? Como também geradas pelo meu cliente. Ficou de me entregar criativo, de me entregar copy ou qualquer outra coisa. Beleza? Então é isso que eu espero que o meu projeto faça. Resumidamente, quando a gente tem uma ideia de um projeto, o que a gente passa por aqui como passo prático antes de começar qualquer coisa é isso daqui. Primeiro a ideia, beleza? Então a nossa ideia inicial, um sistema onde a gente vai armazenar absolutamente tudo e conseguir gerar 2 categorias: oportunidade de venda e demanda gerada dentro do grupo do WhatsApp. Depois disso, eu passo para a parte prática, beleza? Que é o que eu espero que isso faça. Tipo, beleza, eu tenho essa ideia, mas o que eu realmente espero na prática que isso aconteça, quais informações eu quero que isso me traga, como que elas vão ser tragas para mim, beleza? Então a gente vai discorrendo ali frente a essas 2 ideias. Depois disso, de maneira super prática, eu já vou para a parte visual. Então eu já tenho ideia, eu quero que esse sistema me traga, beleza? Eu simplesmente copio isso daqui, eu entro no Lovable e falo, beleza? Copio tudo isso daqui, jogo aqui e falo: olha, eu quero aqui que você crie esse sistema com base tanto nessa ideia quanto o que eu espero dessa parte prática, beleza? Eu quero um sistema bem clean, um sistema ali onde não tenha muito peso frente ao tema escolhido. Então a gente pode ir para um branco, para um azul, para algo mais clean mesmo, tá bom? O nome da minha empresa é Clique Soluções Digitais e o objetivo é que isso dali apareça em um ponto de painel para mim. Gostaria também, para poder deixar isso ainda mais bonito, que a gente utilizasse ali Liquid Glass, beleza? E a gente também utilizasse ali barras laterais por categorias, certo? E que os cards ali fossem aparecendo em ordem para mim de pontuação. Então, o que tiver mais pontuação vai aparecer no começo, acho que as piores pontuações vai aparecer ali no final. Então jogo isso pro Lovable, certo? Me dá ali algo bem cruzão, não tem problema, porque esse daqui é só MVP. Uma das coisas que eu acho mais interessante aqui é a gente jogar logo para a parte prática, entender como que isso daqui ficaria, como que isso dali, enfim, seria emulado, sairia mesmo do nosso papel para poder chegar e se tornar um sistema, beleza? Então, basicamente agora eu deixo ele montar aqui a ideia inicial, entendo se eu vou querer algum ajuste ou se não, e já vou mostrar para vocês qual que é o próximo passo. Bom, vamos lá. Voltamos aqui, certo? Ele já me trouxe aqui alguma coisa aqui para poder trabalhar, que sinceramente ficou uma bosta. Não gostei disso daqui que ele trouxe, beleza? Então vou estar fazendo alguns ajustes aqui de maneira simples, certo? Remove esse fundo azul e deixa ele branco, ok? E traz glow que você está usando no tom de azul para um tom em preto, por favor.
Vamos ser educados para poder prevenir qualquer tipo de guerra de IA, a gente não ser atingido, não dar nenhum problema pra gente, certo? Mas tirando isso, cara, as coisas aqui ficaram interessantes, oportunidades ativas, o score, demandas em aberto, grupos monitorados. Isso está interessante, oportunidade, demanda, certo? Uma coisa interessante que eu acabei de pensar, tá? Como a gente é uma empresa de tráfego pago, a gente tem um gestor que cuida de vários grupos e, eventualmente, esses grupos mudam, seja porque um cliente entrou ou porque um cliente saiu. Então, uma das coisas que eu preciso aqui dentro dessa aba de configurações é um controle de usuários, certo? Mas eu não vou estar fazendo isso daqui por aqui. Eu não uso o Lovable para a parte de back-end. Eu não gosto de mexer basicamente em nada no Lovable que não seja totalmente visual, porque essa é a única coisa que eu acredito ainda que ele é muito bom. Então, ó, trouxe tudo para o branco, deixou aqui um score, pá, ok. Ficou interessante, ficou o suficiente ali para a gente começar. Fiz essa parte visual, nosso próximo passo, parte visual, ir para a configuração na prática, beleza? Como que funciona isso? A partir desse momento, eu conecto com o meu GitHub e eu jogo esse projeto para dentro do meu GitHub, beleza? Então, estou aqui sincronizando, esperando ele subir. Subiu. Vamos ver se ele subiu mesmo. Tá aqui. Ótimo. Então, já tenho a parte visual do meu projeto aqui montada. Agora, entra a parte mais prazerosa ali. Como que é isso? Eu abro o meu terminal aqui, seja que você usa pelo computador, Windows, enfim. É um terminal aqui que eu uso, se chama Warp, eu acho bem bonito. Abro meu Cloud e falo, olha, utilize o sistema, o framework iOS para poder fazer nesse projeto meu de GitHub. E jogo o link, certo? O que é isso daqui? Basicamente, o sistema framework, o framework do iOS é um sistema ali que ele facilita a configuração, né, a estruturação ali de projetos feitos por IA. E é o principal sistema que a maioria das pessoas hoje em dia estão utilizando, tá bom? Para conseguir trabalhar com projetos de maneira organizada. Então, o Lovable, qual que é o principal ponto, né? O Lovable pega tudo e faz uma salada de informações. O objetivo do iOS é só você pegar essa salada de informações e organizar essas paradas em pastas, claro, com a inteligência, né, dos agentes que ele já tem pronto, para poder deixar isso mais organizado, para a partir dessa organização inteira, quando você for fazer modificação, for fazendo alguma alteração, você conseguir ter uma modificação mais precisa, beleza? Então, quando você pedir para mudar o botão A, ele vai mudar só o botão A e não vai fazer igual o Lovable faz, por exemplo, que muda o botão A, depois muda a estrutura, muda o login, muda absolutamente tudo. Então, eu vou seguindo aqui e vou seguindo de maneira bem tranquila, só basicamente aceitando tudo que ele vai me passar, certo? Ó, ele está perguntando se eu quero que clono. E sim, eu quero que clono. Qual o escopo do Brownfield completo? Se eu já tenho objetivo definido para o que fazer depois. Se eu quero modernizar e refatorar o projeto, adicionar novas features, ainda não sei. Então, deixa ele fazer aqui primeiro. Eu já sei o que eu quero fazer, que basicamente a partir desse ponto, o que a gente vai estar fazendo é conectando isso. Então, se eu tenho uma automação que eu preciso que as informações cheguem no meu WhatsApp, qual que é o principal ponto? Eu preciso ter alguma coisa que vai receber essas mensagens no meu WhatsApp e alguma coisa que vai guardar essas mensagens dentro do meu WhatsApp. E para poder fazer isso, a gente vai utilizar duas funções aqui, que são duas APIs, né? Uma API, na verdade, e um banco de dados. A API, você pode utilizar várias para WhatsApp hoje em dia, tem o próprio, como é só para receber mensagem, até a própria API do Facebook mesmo, a original lá que não tem problema, vai servir, mas eu utilizo APIs ali que não são oficiais, como por exemplo a WhatsApp, tem a ZAPI, tem um monte, você pode escolher aí para poder conectar o seu número e estar conseguindo conversar, né, recebendo essas mensagens, beleza? Esse vai ser o primeiro escopo. Então, a partir disso, eu preciso guardar essas informações em algum lugar. Que eu vou estar utilizando o quê? O banco de dados Supabase ali, que é um banco de dados com, cara, tem muito limite gratuito, vai ser o suficiente para poder fazer esse projeto básico. Então, vai ser por onde eu vou estar caminhando, beleza? A partir desse momento aqui, eu só deixo ele fazer toda essa organização, entendendo o projeto, entendendo o que está criado, para depois eu começar a fazer essas implementações. Quando chegar nessa etapa, eu mostro para vocês. Ponto interessante aqui, tá? No meio dessa ideia, uma das coisas que eu tenho que entender se é possível fazer é o quê? Se eu vou precisar utilizar algum sistema que vai linkar essa conexão e esse armazenamento do meu WhatsApp para o Supabase, beleza? Isso pode ser feito pelo N2N, que é a maneira que eu já fiz, mas eu quero saber se tem como fazer isso sem o N2N, para eu poder não ter custo extra, beleza?
Então, o que eu faço quando eu tenho essas dúvidas de qual caminho seguir e tudo mais? Cara, eu jogo pro Cláudio e pergunto, beleza? Então, justamente eu vou perguntar a ele. Cláudio, deixa eu te perguntar, cara. A gente consegue, basicamente, ele tá trazendo as mensagens do meu WhatsApp através de uma API direto pro Supabase utilizando você, ou eu preciso de um intermediário como o N8N? Então eu pergunto para ele, dou Enter, ele deixa aí ver o que ele vai me falar, se tem como a gente fazer isso de algum modo interno, sem ficar tendo que pagar ali um servidor próprio de N8N, ou enfim, pagar na própria aplicação ali. Então vamos ver o que ele vai responder, e daí a gente toma a nossa atitude. Enquanto isso, do outro lado aqui, as coisas vão acontecendo e as fases aqui vão avançando, beleza? Vamos ver, ó. Não precisa de N8N, rota mais direto ao Supabase, beleza? Recebendo direto, gravando na tabela. Perfeito. Ok. Tá. Mas a gente vai fazer uma automação assim, se liga. Eu pego aqui os outros pontos e mando para ele a ideia ali que eu tô tendo, para ele ver se isso vai ser possível dele também criar esse tipo de loja, certo? Por quê? Recapitulando até aqui, a gente teve a ideia, a gente desenvolveu o que a gente espera que isso faça na prática, nós fizemos a parte visual dentro do Lovable e a gente jogou para o Cloud Code usando o framework iOS para poder organizar toda essa nossa criação. Agora nós temos 3 passos: conectar o webhook, instalar o banco de dados, beleza? E conectar também o banco de dados e criar essa lógica justamente para poder identificar as oportunidades de venda e as demandas geradas no grupo. Isso pode ser feito por N8N, mas eu quero entender se o Cloud consegue fazer isso de algum modo. Vamos ver. Ó, Olha lá, ele me perguntou qual que eu vou usar, qual que é a API, vai ser o WhatsApp, como que eu quero essa categorização, se eu vou querer diário ou em tempo real, pode ser diário. Onde você quer os relatórios e listas de oportunidades e demandas. Se eu quero no Monday, que é o meu, um clicar, um Sheets, um dashboard web custom, vai ser um dashboard, porque eu estou desenvolvendo aquele outro projeto. E qual o volume aproximado ali para dimensionar custo LNN. Se vão ser 5 grupos, 5 a 20, grande. Cara, com certeza vai ser grande, tem muitos grupos, a gente tem mais de 200 grupos ativos hoje em dia. Então, só se for uma mensagem de cada pessoa por dia, já dá mais de 200 mensagens, beleza? Então vai ser grande. Deixa ele pensar aí, vamos ver o que ele vai me trazendo. Enquanto isso daqui eu vou aceitando, né? As outras pontos que o meu outro framework aqui, ele vai me trazendo, fechou? Vamos deixar arrow para tudo, para poder ele já conseguir seguir direto, sem ficar me perguntando. E vamos esperando isso daqui. E é basicamente assim, tá? Que a gente parte para a prática, beleza? Lembrando que isso daqui é uma parte extremamente direta ao ponto. Então, depois de tudo isso daqui, se a gente for criar um projeto para outra pessoa de maneira externa, a gente vai ter muito mais cautela, a gente vai ser muito mais minucioso em cada etapa dessa daqui, entendendo segurança, entendendo o que está exposto, o que vai ficar aberto para todo mundo, o que não vai. Mas isso daqui é uma ideia local que a gente está tendo, vai ser utilizado só pelo nosso time. Então, tudo isso daqui não tem que ter tanta preocupação, até porque não vai ter nenhum tipo de dado sensível. Querendo ou não, é só aqui um monte de mensagem sendo lida frente à oportunidade de venda. E vai armazenar dentro do banco de dados nosso, que não vai ter acesso, já que, como vai ser local, todas as nossas keys, as nossas chaves ali não vão ser expostas para ninguém fora da empresa. Então, a gente está em um ambiente seguro, a gente consegue seguir de um modo mais direto. Tá? Eu também estou sendo bem rápido aqui, para vocês conseguirem entender como que é feito de ponta a ponta, para entender, mesmo que não é tão complicado quanto parece, ou como as pessoas acabam criando isso. Então, vamos ver aqui se ele vai conseguir, ó. Beleza. Ficou bem definida? Certo. Então, ele tem aqui uma arquitetura, a ingestão, utilizando o webhook, o pré-filtro. Então, ele vai usar ali heurística, utilizando palavras-chave, faz sentido. Transcrição de áudio, também faz sentido. Beleza, o Chrome por conta da atualização diária e o dashboard. Certo. Prontos críticos, LGPD, como eu falei, é algo para uso interno do time, não vai ser exposto para ninguém, não vai ser compartilhado com ninguém, isso é só para o time mesmo entender a oportunidade de venda. O áudio, dashboard multiusuário, não vai precisar de multiusuário porque todo mundo vai ver a mesma tela, não é um problema isso para mim. Tem catálogo de produtos, certo. Só tem um detalhe aqui que ele não entendeu. Não vai ser possível a gente categorizar tudo por keywords, porque basicamente o que eu quero que você faça é ler as mensagens do dia e, conforme sua inteligência, você categorizar se teve ou não demandas geradas e oportunidades de venda dentro das nuances da comunicação.
nem sempre teremos oportunidades tão na cara assim. Às vezes, vamos entender como oportunidade quando um cliente fala: estou com dificuldade de produzir vídeos, entendeu? Então, vamos deixar ele um pouquinho mais inteligente ali, trazer ele um pouco mais para o nosso ecossistema, para o que a gente quer. E isso também vai abrindo a nossa mente, né, frente ao que a gente vai precisar ali. Trouxe até uma estimativa de custos aqui, que não vai ser isso, porque o Supabase, por exemplo, cara, vai ser de graça, então já diminui R$ 130 aqui. Tem LLM por mês, faz sentido, esse custo faz sentido com a quantidade de mensagens que vai receber. Áudios relevantes? Não, porque a gente pode usar o Grok e conseguir traduzir áudio de maneira gratuita, beleza? Vamos ver como é que ele tá aqui, tá na fase 7, tá indo lá para a final da 10. Então, quando ele terminar tudo isso daqui, eu trago para vocês. Bom, vamos lá, tá? Até aqui, o que aconteceu? Então, ele me trouxe aqui, ou ele terminou aquela parte lá de descoberta, me trouxe aqui uma série de coisas ali que a gente vai ter que resolver em 4 ondas, tá bom? E também, no outro aqui, ele me falou exatamente o que a gente vai precisar, certo? Então, eu vou precisar lá do Supabase, me passou o que eu vou precisar frente às credenciais, o que eu vou ter que ter, todas as senhas ali, né, as keys que eu vou ter que pegar para poder isso rodar. Eu só estou falando para ele que a gente vai fazer isso só que numa outra pasta, porque ele criou uma pasta temporária aqui. E basicamente isso que eu vou falar para ele, só que eu vou falar isso depois que essa parte aqui da estrutura estiver pronta. Então, o que eu vou falar agora pode fazer todas essas ondas em Piolo Mode, chama mais agentes para poder ser mais rápido, porém exclusivamente agentes do iOS, ou seja, só chame mais agentes do próprio framework, nada de agente próprio do cloud como o Pax. Basicamente o que eu estou falando para ele é para ele poder chamar um monte de agente em paralelo aí para poder fazer essas ondas mais rápidos e só utilizar agentes do framework do iOS, porque eles são muito mais inteligentes, e evitar o uso ali do agente próprio do cloud, que é o Pax, beleza? E vou falar para ele, frente às dependências para automação, como Supabase, API, Webhook e etc. Fica tranquilo que tudo isso a gente resolve depois. Então vamos focar na estrutura e depois a gente foca na automação em si, beleza? Então, deixa ele rodar aí, vou deixar ele trabalhar agora sozinho, frente a esse processo, tá? E vou deixar ele caminhar com as próprias pernas ali, fazendo essas ondas, ignorando esse único detalhe. O que eu vou fazendo em paralelo? Cara, basicamente eu vou aqui criando, certo, o nosso projeto nas dependências que eu preciso, como por exemplo, Supabase, API do GPT, que vai ser algo que eu vou precisar também, e a própria WhatsApp, que é o Webhook, ali é a API que eu vou estar conectando no meu WhatsApp. Então vamos criar nossa organização aqui no Supabase, beleza? Eu vou estar criando e configurando aqui. Vai se chamar... Qual é o nome que ele deixou aqui no projeto? Tá aqui para cima? Sales Navigator. Então, Sales Navigator vai ser isso daí mesmo. Depois eu mudo isso. Não tem problema. Só vou deixar estruturadinho, isso daqui é só jeito, tá? É uma coisa pessoal minha. Eu gosto de deixar tudo com o mesmo nome para depois identificar. Que também depois mudar tudo com o mesmo nome é mais fácil. Frente à nossa API aqui de WhatsApp, eu já conectei a minha API de WhatsApp, já está conectado aqui, beleza? E a minha API dentro do OpenAI, eu vou estar criando aqui a minha key e vou estar conectando frente ao projeto. Show? Todo esse ponto aqui pode estar borrado para vocês, porque tem algumas informações ali que não dá para a gente poder criar e compartilhar aqui, mas se vocês tiverem interesse em como efetivamente fazer essas configurações, trazer essas configurações aqui para um vídeo específico de como realizar isso, vocês me avisam que eu chego aqui e gravo especificamente como configurar cada ponto, como configurar o cloud dentro do terminal do Windows ou Mac, como fazer a configuração do WhatsApp, do Webhook, do Supabase, da OpenAI, de absolutamente tudo aí. Vocês podem estar deixando aqui embaixo no comentário que eu ajudo vocês, beleza? Isso daqui não é um tutorial ali para pessoas que estão começando, é algo um pouco mais direto ao ponto ali para pessoas que já sabem como fazer as coisas, mas acha ainda, tá travado ainda, frente a acreditar que é muito difícil, beleza? Bom, já é outro dia aqui e basicamente a gente está trabalhando nesse projeto aqui em horas trabalhadas, cerca de 1 hora e meia, certo? E a gente vai estar avançando aqui frente à nossa configuração. Até o momento a gente já passou pela ideia, o que esse projeto aqui, que a gente quer que ele faça, a parte visual e as configurações, e a gente está na parte final aqui, que é a configuração da lógica e do banco de dados, beleza?
Eu estou avançando já aqui, de lado aqui, em relação a credenciais, conectar ali as chaves que a gente tem para poder começar a rodar aqui. Uma das coisas que eu modifiquei de ontem para hoje até o momento foi só a opção de ativar e desativar alguns grupos de acordo com a minha preferência, mas esses grupos vão sendo criados ali dentro do painel, certo? E aí eu vou ativando ou desativando ele, setando ele para determinadas pessoas ou não. Enquanto isso, uma coisa que a gente tem que corrigir é esse daqui, porque o painel tá tudo com o texto, né, branco, e aí não dá pra enxergar nada. Então, enquanto ele tá fazendo isso, cara, me ajuda aqui. O nosso painel tá com o texto branco, como ele tem fundo. Não dá pra ver nada. Muda isso, por gentileza. Tô no comando barra BTW aqui para poder conversar com ele, meio que em outra conversa dentro da mesma sessão, sem atrapalhar a sessão principal, certo? Ó, ele já concluiu ali o webhook, todas essas questões, ele me deu aqui uma questão das pendências. Configurar o webhook principal, certo? E preciso fazer o Supabase login. Ok. Próxima decisão é toda UI. Espera aí que eu estou falando agora sobre o ponto principal. Vamos capturar isso daqui, mas no barra BTW vamos avançar no painel. É toda UI, tá branco. Pode seguir com a correção. Certo? E aí a gente vai conseguindo trabalhar nesses dois cenários. Agora o que eu vou estar fazendo é basicamente conectar as credenciais restantes aqui para poder o que vier do meu WhatsApp para cair aqui efetivamente. E aí eu já retorno aqui mostrando para vocês como é que ficou. Beleza? Bom, parte final aqui, certo? Então tá aqui, ficou assim o nosso painel. E aqui do lado já está funcionando a automação, então todos os dados aqui já estão começando a vir para cá, no nosso banco de dados de maneira totalmente automática, beleza? Agora deixar isso daqui rodando por alguns dias, acumulando aqui contexto, acumulando os dados, para depois a gente chegar com a automação e fazer ela criar as pontuações de tanto de demanda quanto também de oportunidade de venda. E aí eu vou deixar isso daqui rodar um pouquinho antes da gente conseguir avançar. E aí eu faço minha segunda parte.